O projeto Saúde e Cidadania é uma parceria entre os cursos de Medicina, Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Unifor. Ele tem como objetivo fazer uma conexão com a população a fim de contribuir com a promoção da saúde. Hoje estamos aqui com a professora e doutora Sabrina Guimarães, ela que é fisioterapeuta há 16 anos e vai falar um pouco mais sobre a queda de idosos. Doutora, tudo bem? Tudo bom. Doutora, o que é fisioterapia geriátrica? Fisioterapia geriátrica é uma das modalidades de fisioterapia, né? Onde a fisioterapia geriátrica ela tem como objetivo o atendimento de pessoas idosas. A fisioterapia geriátrica é indicada para pessoas em qual idade? A fisioterapia geriátrica é muito relativo falar em qual idade que ela vai ser indicada, certo? Mas normalmente quando a gente percebe que aquele idoso ele já apresenta dificuldade para andar, ele tem quedas frequentes, ele tem uma diminuição de massa muscular que é característico da pessoa com mais idade, a gente já indica para realizar a fisioterapia geriátrica, ou seja, aproximadamente 60 anos, 65 anos. E o que ela proporciona ao paciente? Ela vai proporcionar para o paciente tudo aquilo que o idoso ele acaba perdendo através do envelhecimento, que vai ser equilíbrio, propriocepção, força muscular. Através do envelhecimento, a gente acaba perdendo muita massa muscular, a gente tem perda dos reflexos, que a gente chama de reflexos posturais, né? Quando alguém empurra a gente tem o reflexo de voltar para aquele lugar, para o centro de gravidade. E o idoso ele acaba perdendo esses reflexos posturais junto à perda de força, junto à perda de equilíbrio, e acaba que esse idoso ele acaba caindo com muito mais frequência, né? Tendo quedas frequentes. Então, a fisioterapia geriátrica ela vai ter o objetivo de recuperar o equilíbrio, a força muscular, flexibilidade, trabalhar esses reflexos posturais para minimizar as quedas da pessoa idosa. E como funciona o tratamento? O tratamento ele vai funcionar da seguinte forma: a gente sempre vai ter como objetivo o ganho de todos esses itens que eu acabei de abordar. Força muscular, equilíbrio, propriocepção, reflexos posturais. E a gente tenta trabalhar com o idoso de uma forma um pouco mais lúdica. E, normalmente, se for o caso, se for possível, a gente trabalha com o idoso em grupos. Existem vários grupos que são feitos em vários locais, que a gente chama de grupo da terceira idade. Através de jogos, de bolas, bambolê, obstáculos, circuitos, certo? Até caneleiras, halter para ganhar força muscular, mas trabalhar reflexo postural através de circuitos, ou seja, para tornar mais interessante para o idoso e até para o idoso ele não fugir do tratamento, para ele se integrar ao grupo e realmente fazer o tratamento de uma forma mais lúdica e nem perceber que ele está sendo tratado com esse objetivo. No próximo bloco, continuaremos falando sobre os cuidados com a queda de idosos. Ao contrário do que a gente pensa, a casa é um perigo para um paciente idoso, né? Até porque o idoso ele acaba tendo uma diminuição dos reflexos e ele não consegue entender o real perigo existente dentro de casa. Então é muito importante que a gente evite tapetes, principalmente tapetes que não tenham antiderrapante. Escadas, as escadas elas devem ser sinalizadas de preferência até com fitas e fitas de cor fosforescente para poder chamar a atenção do idoso, né, se ele precisar de descer. Móveis, é importante que a casa esteja livre de móveis para não correr o risco de durante a noite ele levantar, acabar tropeçando em algum móvel, cair, podendo até fazer um traumatismo craniano, uma fratura de fêmur. Então, para a gente poder evitar mesmo complicações maiores pelo risco da queda. É importante que tudo esteja ao alcance do idoso, até para ele evitar subir em banco, subir em cadeira, para poder pegar algum objeto, principalmente aqueles que lidam com cozinha, né? Então é importante que tudo esteja na própria altura para evitar que ele suba, tenha um mal-estar e acabe caindo e fazendo uma complicação pela própria queda. Ao estender roupas no varal, por exemplo, se tiver animal de estimação, é importante que o bichinho fique num cômodo enquanto ele estiver fazendo essa atividade, para não correr o risco dele tropeçar
e acabar até caindo. É importante colocação de barras de segurança, tanto no banheiro quanto corrimões, né? Então é importante barra para no momento do banho e também para ele se levantar e sentar. Assentos sanitários também, de preferência que tenham uma altura um pouco mais elevada. Alguns acabam tendo dificuldade de sentar e levantar. Então o assento mais alto vai facilitar e a barra também vai estar ajudando. É importante, né, que o familiar também esteja presente, esteja atento a esses riscos para a gente evitar maiores complicações. Durante o banho, principalmente, é importante que não use chinelos e que use tapetes antiderrapantes, para evitar que ele escorregue com o sabão. Então é importante que o idoso ele tenha esse tipo de orientação e que seja realizada essa prevenção. Então, usar o tapetinho antiderrapante no banheiro, evitar chinelos. Dentro de casa é importante também orientar para ele poder estar utilizando sapatos de borracha, sandálias emborrachadas e evitar ao máximo os chinelos, porque o chinelo não dá estabilidade durante a marcha. Ele vai ter aquela preocupação de segurar o chinelo durante a movimentação e acaba correndo o risco de tropeçar. A rua é muito importante também, porque o idoso ele sempre tem pressa, A gente até costuma brincar que é o que menos deveria ter pressa, mas por incrível que pareça, eles são extremamente ansiosos e apressados. Então a gente orienta para estar atravessando na faixa, de preferência que tenha até uma companhia, dependendo da idade, do grau de dificuldade que ele tenha. As ruas são irregulares, os pisos das calçadas são irregulares, isso tudo propicia queda. Então realmente tem que ter cuidado, não só dentro de casa, mas fora de casa também. Eu, como fisioterapeuta, não posso deixar de ressaltar a importância do acompanhamento da fisioterapia para o paciente geriátrico. Então existem assim vários tipos de exercícios que ele pode fazer para poder ajudar a fortalecer a musculatura. E também a hidroginástica ou a hidroterapia, que são os exercícios na água, são feitos com a água aquecida, e isso acaba facilitando o movimento e fortalecendo a musculatura. E ele vai fazer o exercício com acompanhamento, isso também é importante, porque nem sempre o exercício que é orientado para um paciente vai ter indicação para outro. Então é importante que ele tenha orientação até também para ele poder não fazer complicações articulares, lesionar músculos, tendões. Então é importante que ele tenha um acompanhamento e que seja feito o exercício específico a cada caso. Continuamos a entrevista agora com a doutora Sabrina Guimarães. Ela está falando um pouco mais sobre a fisioterapia geriátrica. Doutora, quais disfunções são mais apresentadas nos pacientes? As disfunções mais apresentadas, pelos pacientes são a falta de equilíbrio, a perda dos reflexos posturais, como eu acabei explicando um pouquinho, o que vem a ser o reflexo postural. É aquele reflexo que a gente consegue evitar as quedas. Se a gente cai num buraco, se a gente esbarra em alguma pessoa na rua, a gente consegue retornar para o nosso centro de equilíbrio. Ou seja, a gente acaba não caindo, por conta desse reflexo postural que nós temos. E o paciente idoso, que não é um paciente, mas a pessoa idosa, por ter perda de força muscular, porque a massa muscular realmente vai diminuindo com a idade, ele acaba perdendo também esses reflexos posturais. Fora que o idoso ele acaba também tendo um déficit auditivo por conta do envelhecimento, um déficit visual por conta do envelhecimento. Então, todas essas perdas vão acarretar num número de quedas muito mais frequentes. Doutora, a fisioterapia geriátrica ajuda no tratamento contra o Alzheimer? Ajudar contra a evolução do Alzheimer, a fisioterapia não vai ajudar. Porque o Alzheimer é uma doença degenerativa e que a fisioterapia não tem como evitar a evolução dessa doença. Agora, a fisioterapia ela vai auxiliar na melhora dos movimentos, trabalhando força muscular com esses pacientes, trabalhando também através com jogos de memória, memorização, que também é bem correlacionado com o paciente de mal de Alzheimer.
não falando só do paciente com mal de Alzheimer, mas a pessoa idosa, ela já tem um esquecimento, uma perda de memória, naturalmente, né, fisiológico, que é o natural. E o paciente com mal de Alzheimer, ele tem, com a doença de Alzheimer, acaba tendo essa perda mais consistente, mais significativa. Então, a fisioterapia, ela também pode trabalhar de uma forma lúdica, com jogos de memorização, né, para poder trabalhar a memória desses pacientes, junto com o trabalho também de força muscular, equilíbrio, reflexos e outros. E a fisioterapia, ela ajuda no tratamento de outras doenças? Ajuda com certeza, né? Principalmente quando a gente fala da pessoa idosa, a gente tem a doença de Parkinson, que é uma doença que também acomete pessoas com mais idade, 60, 65 anos. E aí a fisioterapia, ela contribui de forma significativa no tratamento desses pacientes com doença de Parkinson. Onde os pacientes com doença de Parkinson, eles apresentam as características frequentes, normais do paciente de Parkinson, são lentidão para executar qualquer tipo de tarefa, né, que a gente chama de bradicinesia. Ele é bem lento para realizar as tarefas de vida diária, tomar café, escovar os dentes, dificuldade para se vestir, pentear cabelo. Apresentam um tremor constante das mãos, e esse tremor, ele acaba progredindo para essa região de pescoço, de língua, e o paciente acaba tendo dificuldade para engolir, né, deglutir. E também apresenta rigidez de tronco, de pescoço. Isso dificulta muito a marcha desse paciente de Parkinson. E a fisioterapia, ela contribui para minimizar esses sintomas, né? Melhorar a marcha do paciente, melhorar as atividades de vida diária para ele poder conseguir comer melhor, se vestir sozinho, virar na cama sozinho, sem a ajuda de terceiros, de outras pessoas. Então, a fisioterapia, ela tem uma importância muito grande nos pacientes com doença de Parkinson. No próximo bloco, falaremos um pouco mais sobre a cinesioterapia. Bem, as dificuldades que a gente encontra dentro de casa, maior que tem é o banheiro. Isso foi sempre a fisioterapeuta ensina a gente como usar o banheiro. Tem que ter todo apoio, desde o vaso até chegar ao chuveiro. E o piso tem que ser antiterrapante, tapete antiterrapante, porta aberta, não deve tomar banho de porta fechada, só encostada. Essa é a maior dificuldade dentro de uma casa. Que a gente sente, eu sinto, e muitas vezes você pode observar que quase todos os tombos que tem é dentro do banheiro. É muito difícil a gente andar na rua erguido assim, que você tem, principalmente na cidade, as calçadas são todas irregulares. Então a gente tem que prestar muita atenção, que qualquer aumentinho, o mínimo possível, a gente tropeça. Então tem que ter muito cuidado assim. A gente passa até a ser um pouco mal educado, que a gente abaixa mesmo a cabeça para não cair. E a fisioterapia ajuda muito. Tanto aqueles que ficam sempre sem fazer um exercício, sem ir na fisioterapia, eles sofrem mais, que ali alivia a dor. Eu acho que a pessoa tem que fazer exercício. Mesmo que a fisioterapia pode ser prolongada, meia chata, tirando, não tem nada contra a fisioterapeuta, mas fazer um exercício. Não se sentir assim deprimido, porque a dor, a velhice parada dá depressão. Tem que agir. Tomar sol, sair de manhã, dar uma voltinha, isso é muito importante para todos nós. Continuaremos agora nossa entrevista com a doutora Sabrina Guimarães. Doutora, o que é cinesioterapia? Vitor, cinesioterapia, como o nome já diz, é a terapia através do movimento. Ou seja, é um dos recursos utilizados pelo fisioterapeuta, né? Onde a gente consegue trabalhar, reabilitar esse paciente, né? Trabalhar com esse paciente, a recuperação desse paciente através do movimento, através de exercícios. O que é cinesioterapia respiratória? Cinesioterapia respiratória existe a cinesioterapia motora e existe a cinesioterapia respiratória.
Como eu falei, a cinesioterapia é a terapia através do movimento. Quando a gente fala de cinesioterapia motora, a gente vai trabalhar exercícios promovendo a recuperação motora daquele paciente. Força muscular, né, o trofismo muscular, que é o tamanho do músculo, resistência muscular. Quando a gente fala de cinesioterapia respiratória, a gente vai trabalhar através de exercícios a parte respiratória do paciente. Porque é muito comum os pacientes idosos que não realizam nenhum tipo de atividade física, né? Ficam mais tempo em casa, muitas vezes não tem quem o acompanhe na rua, esse paciente fica mais tempo no seu domicílio, ele acaba apresentando uma diminuição da capacidade respiratória, ou seja, o que vem a ser isso, né? Ele acaba tendo uma diminuição da expansibilidade do tórax, ele acaba respirando mais curtinho, certo? E aí é um paciente que a gente vê, o idoso é um paciente que a gente vê, percebe que ele normalmente interna muitas vezes, ele tem pneumonia, ele é mais suscetível a ter gripe, resfriados, né? A gente pode até falar da vacina, do H1N1, que é indicada para a população idosa, ou seja, a cinesioterapia respiratória ela vai trabalhar essa parte respiratória dos idosos para prevenir pneumonias e outros tipos de complicações respiratórias. E o que seria a escala de equilíbrio de Berg? Pois o nome também ele já vai falar um pouquinho sobre o que é isso, né? A escala de Berg ou de equilíbrio de Berg é uma escala utilizada para avaliar o equilíbrio daquele paciente. Não necessariamente uma pessoa idosa, essa escala ela é utilizada mundialmente e ela pode ser utilizada para outros tipos de pacientes, com outras, né, com patologias, como a doença de Parkinson. Os pacientes de Parkinson é muito comum apresentarem falta de equilíbrio, então utilizamos muito essa escala de Berg para avaliar o quanto esse paciente ele perdeu, o quanto esse paciente tem de equilíbrio. Até utilizada para verificar se a fisioterapia está fazendo efeito no tratamento desses pacientes. E ela pode ser utilizada também para pessoas idosas, para a gente verificar o equilíbrio, uma escala que apresenta alguns itens e através da soma, da pontuação desses itens, dessa escala, a gente vai quantificar a perda ou não de equilíbrio dessas pessoas. Terminamos aqui a nossa entrevista com a doutora Sabrina Guimarães. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Vitor. Ficamos por aqui. Até a próxima.